O que foi o Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares foi um dos muitos quilombos da era colonial brasileira e sua origem remonta a 1580. Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos de engenhos das capitanias de Pernambuco e da Bahia. No princípio, Palmares era povoado por poucos quilombolas. Porém, a guerra contra os holandeses tornou a vigilância colonial fraca e centenas de escravos fogem para constituírem o primeiro núcleo de povoação. Embora tenha surgido no final do século XVI, o apogeu do Quilombo dos Palmares foi na segunda metade do século XVI. O lugar abrigava aproximadamente 20.000 quilombolas. Os habitantes subsistiam da caça, pesca e coleta de frutas, manga, jaca, abacate e outras, bem como da agricultura, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. O Quilombo dos Palmares foi um dos muitos quilombos da era colonial brasileira e sua origem remonta a 1580. Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos de engenhos das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Contudo, dentre todos os quilombos, o mais emblemático foi o de Palmares, o qual se opôs à administração colonial por quase 2 séculos. No princípio, Palmares era povoado por poucos quilombolas. Porém, a guerra contra os holandeses tornou a vigilância colonial fraca e centenas de escravos fogem para constituírem o primeiro núcleo de povoação. Embora tenha surgido no final do século XVI, o apogeu do Quilombo dos Palmares foi na segunda metade do século XVI. O lugar abrigava aproximadamente 20.000 quilombolas. Os habitantes subsistiam da caça, pesca e coleta de frutas, manga, jaca, abacate e outras, bem como da agricultura, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Além disso, os quilombolas produziam artesanatos, cestas, tecidos, cerâmica, metalurgia, e os excedentes eram comercializados com as populações vizinhas. Isso gerava uma economia razoavelmente intensa na região do Quilombo. O primeiro rei de Palmares foi Ganga Zumba, filho de uma princesa do Congo. Sua liderança foi fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. Posteriormente seria substituído por Zumbi. Havia uma diferença entre o status dos quilombolas. Estes eram divididos entre aqueles que chegavam aos quilombos pelos próprios meios, mais prestigiados, aqueles libertados por incursões de guerrilha, desconsiderados e indicados para os trabalhos mais pesados. Note que o Quilombo dos Palmares podia ser decomposto em diversos mucambos, núcleos de povoamento. Isso supõe a configuração política de descentralização do poder entre os diferentes grupos. Em Palmares encontramos também a escravidão. No entanto, era semelhante àquela praticada entre os brancos da Europa na Alta Idade Média, uma escravidão voluntária e menos degradante.